Graça e paz, irmãos. Vamos começar o nosso culto dessa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Aos que estão nos acompanhando pela live, que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor nos abençoe neste domingo em mais um culto. E nós vamos começar orando, pedindo a direção de Deus para tudo que for feito aqui. Que seja uma noite de edificação e de salvação. Amém? Eu vou pedir que a irmã Célia venha aqui à frente para fazer essa oração, para nós começarmos o culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, onde iremos louvar e bendizer o teu santo nome. Pai, recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão como um cheiro suave às tuas narinas. E que tudo que for feito aqui, ó Deus, seja em gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito para com as nossas vidas. Fala, ó Deus, através dos louvores. Fala através da palavra, ó Pai, que o teu servo vai falar nesta noite. E aqueles irmãos, ó Pai, que ainda estão a caminho, que o Senhor possa trazer debaixo da tua mão potente. E aqueles que não puderem vir, ó Deus, que o Senhor também possa estar abençoando e incomodando, ó Deus, para que eles possam estar aqui junto conosco, para louvar e bendizer o teu santo nome. E aqueles que realmente não podem vir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, estenda a sua mão de poder, possa estar curando, ó Pai, restaurando todo tipo de enfermidade. E os que estão também na live, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando e falando no coração de cada um. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos fazer a leitura bíblica. Nós vamos ler o trecho da palavra de Deus que está na carta aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos, o versículo 16 e o 17. Romanos 1, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Ainda em pé, nós vamos louvar ao Senhor. Na
Amém. Agora, o próximo louvor, enquanto nós estivermos cantando, os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas podem entregar aqui na frente. Vai aparecer também na live o Pix da igreja, para quem quiser fazer a contribuição do seu dízimo e da sua oferta.
seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar por um momento. Eu vou passar alguns avisos bem rápidos. O Ministério Infantil está de férias no mês de janeiro, então as crianças não vão subir para a sala, vão ficar aqui com a gente. E, embora a gente tenha ainda muitos irmãos viajando, nós estamos com os cultos de oração às quartas-feiras, normalmente às 19h30. Tem EBD todo domingo de manhã. E à noite nós temos o nosso culto de louvor. Nós vamos orar agora pelos dízimos, também pelas crianças. Elas não vão subir, mas nós vamos orar por elas. Então, vou pedir que as crianças venham aqui à frente. Todas as crianças. Vamos orar pelas crianças. Está faltando a Radassa, que está dormindo. Vou pedir que o pastor venha aqui à frente para fazer essa oração pelas crianças, pedindo que o Senhor continue abençoando a vida delas. Muitas delas já têm nos ajudado aqui na casa do Senhor, como é o caso da Raquel, da Bianca, que já tocam, que o Senhor possa conservá-las no caminho dele. O Azaf também, bem lembrado. Que o Senhor abençoe as nossas crianças. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela vida destas crianças, que são a igreja do presente, a igreja do futuro, já estão trabalhando na tua obra, estão ajudando. Muito obrigado a Deus por estas vidas preciosas. As que estão chegando também, que em breve estarão trabalhando na tua obra, Senhor, que elas cresçam em sabedoria e graça diante do Senhor, ó Pai. Proteja-as, livra de todo e qualquer mal. É o que eu te peço, agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais um louvor agora, irmãos, e depois o pastor já estará com a palavra. Convido a igreja a ficar novamente em pé, vamos adorar o Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou.
beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Deus. A palavra está com o pastor. Boa noite a todos, graça e paz. Por que hoje vocês resolveram ficar tudo aí no fundão? Olha, os bancos aqui da frente tudo vazio. Mas tudo bem, pode ficar aí, não tem problema não. Eu vou falar alto, vocês vão ouvir, não tem problema não. Na qualidade de presidente da igreja, eu quero convocar a igreja para uma assembleia geral regular a ser realizada no próximo dia 26 de janeiro, às 9h30, para tratar de assuntos administrativos. Tem algumas cartas para serem acertadas aí, tanto de saída como de entrada, e despesas que o tesoureiro não veio agora à noite, mas deve já estar fazendo os cálculos lá, né? E nós vamos ter um momento de oração agora. Ô varão, obrigado, varão. Eu sei que nós temos muitos motivos para pedir e temos muitos motivos para agradecer também. Nós vamos orar. Ore você aí no seu lugar, 2 minutos. Agradeça pelas bênçãos recebidas do Senhor, tanto no ano passado quanto nesse ano. Eu sei que Deus já te abençoou nesse ano. Ore pelo seu país, ore pela sua igreja, pela sua família. Família é um presentaço de Deus. Nós temos que orar pela nossa família. Ore por você mesmo. 2 minutos e depois eu farei uma oração. Se tiver... tem uma pianista ali. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui para prestar um culto em espírito e em verdade, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para glorificar o Teu nome,
para entoarmos louvores ao Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, a mensagem do Senhor. Ó Deus, fale conosco de uma forma especial nesta noite, e que possamos sair daqui transbordantes do Teu Espírito Santo, ó Deus. Queremos, ó Deus, continuar te pedindo pelo nosso país. Ó Deus, olhe para o mundo inteiro, Senhor. Ó Deus, nós queremos continuar te pedindo para que o Evangelho possa ser pregado nos 4 cantos do mundo, deste planeta, porque a Tua palavra é a verdade, o Teu Evangelho é as boas novas de salvação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, abençoe todos os dirigentes que estão sobre nós, que o Senhor esteja dando condição de fazer o melhor para o nosso povo, Senhor. Queremos te pedir pela Tua igreja, Senhor, que ela possa crescer em espiritualidade e em graça diante do Senhor, e também possa crescer numericamente, porque a Tua igreja é um organismo vivo, Senhor, dinâmico. Continue abençoando esta igreja aqui, nesta localidade, Senhor. Possamos ser luz na vida de todos aqueles que estão ao nosso derredor, ó Pai. Ó Deus, nós queremos te pedir pelas nossas famílias, que é um presente que o Senhor nos deu. Continue abençoando, Senhor, os nossos filhos, netos. Continue abençoando as esposas, maridos, pais, porque nós confiamos no Senhor, que o Senhor há de nos proteger, de nos abençoar, guardar e livrar de todo mal, Senhor. Obrigado pelas bênçãos recebidas no ano passado, e já este ano, Deus, já sentimos a Tua mão poderosa sobre nós, nos abençoando, nos livrando de todo mal. Deus, eu te peço por cada pessoa que está aqui nesta noite, por todos aqueles que estão assistindo pela live, Senhor, visita o Teu povo, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que realmente visita o Teu povo, e só temos a agradecer, Senhor, agradecer pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida dos Teus servos, Senhor. Verdadeiros milagres o Senhor tem feito, e nós continuamos te pedindo, ó Deus, que o Senhor continue fazendo milagres na vida deste Teu povo, porque nós para isso existimos, para Te servir, para glorificar o Teu nome, Senhor. Agora nós pedimos uma bênção especial para a mensagem, Senhor, que o Senhor já falou comigo, que o Senhor possa falar com o Teu povo nesta noite, meu Pai. Nos abençoe e esteja sempre próximo de nós, Senhor, nos orientando, nos capacitando, para que nós possamos fazer o nosso melhor para o Senhor. São estas bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém. Quero convidar os irmãos para se colocar em pé e abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, de 25 a 34. Marcos capítulo 5, de 25 a 34. É um texto bastante conhecido
da palavra de Deus, que diz o seguinte: estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te oprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, podem assentar-se. A história é antiga, a história é conhecida, a história é linda. Os irmãos já conhecem, já ouviram muito falar sobre essa mulher que tinha uma enfermidade ginecológica, que ela tinha um fluxo de sangue que não parava mais. Tinha gastado todo o seu dinheiro em médicos, os melhores que tinham naquela época, e não tinha resolvido nada. Pelo que o texto diz, fala que ela ia de mal a pior. Então, em vez de melhorar, ela piorava. Remédio não dava jeito. Até que um dia ela ouviu falar sobre alguém que poderia ajudar. E nós somos assim, ser humano é assim. Quando você tentou de várias formas e não consegue, e alguém fala para você: ó, se você fizer um chá assim, 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 você vai e faz. Você quer ficar livre do mal. Você quer ficar livre daquela enfermidade. E aí essa mulher disse consigo mesma: se eu tocar, somente tocar no manto dele, eu serei curada. E aí o que ela fez? Foi até lá e tocou no manto de Jesus, na franja, na parte de baixo das vestes de Jesus. E o que aconteceu? Instantaneamente ela foi curada. É interessante a gente ver os milagres de Jesus. Teve milagres que ele precisou falar, deu uma palavra. Teve milagres que ele teve que fazer um lodo ali com saliva na terra, colocar nos olhos de um cego e curar. Teve outras situações que ele só deu uma palavra: vai, a tua filha já está curada. Teve situações que ele teve que tocar. Teve situações como essa que ele foi tocado. Olha os milagres. Então não dá para você centralizar, formatar de uma forma única os milagres de Jesus. Ele age do jeito que ele quer, como ele quer, porque quer e quando quer. Mas nesse caso aqui eu gostaria de refletir com os irmãos sobre um exemplo de superação.
Essa mulher, ela superou a si mesma em vários aspectos. E conseguiu chegar lá. Porque superação é a capacidade de ultrapassar obstáculos. E durante essa mensagem, meus irmãos, eu gostaria que você pensasse, se colocasse no lugar dela, como você faria, se faria. E se acontecer, se você buscaria esse caminho que ela buscou. A gente fica imaginando, cada um, o que faria. Em seu lugar, o que faria Jesus, mas no lugar daquela mulher, o que você faria? Superação é a capacidade de ultrapassar limites. E ela ultrapassou limites. Superação é a capacidade de ultrapassar dificuldades. E ela ultrapassou. Superação é a capacidade de ultrapassar expectativas. E ela ultrapassou. Então é um exemplo de superação. Esse texto aqui, essa história, é uma história de superação. Superar. Passou por cima. Resolveu. Mas vamos ver. Vamos quebrar o texto por partes. E vamos ver por que ela foi um exemplo de superação. Porque ela era uma mulher determinada. Assim como na nossa época, assim como na nossa igreja, assim como no nosso país, existem mulheres determinadas. Esta era uma mulher muito, mas muito determinada. O que é determinação? Determinação é um desejo muito grande de você fixar objetivos, de você traçar objetivos para você. Mas só não é só ficar na teoria. Ficar na teoria, pois nós vamos ver no decorrer do texto, que não foi só fixar objetivo. Foi muito mais além. Ser determinado é ser uma pessoa ousada. Hoje, para você ter determinação, você precisa ter ousadia. Você precisa ter ousadia para você fazer o seu melhor, você ser ousado para quebrar paradigmas. Essa mulher quebrou paradigmas. Essa mulher, ela quebrou inclusive um costume da época, que ela não poderia jamais, uma mulher, quando ela está no ciclo menstrual, pela lei judaica, ela não podia encostar em ninguém, e ninguém podia encostar nela. E o que ela fez? Foi encostar em Jesus. Ela foi tocar num homem. A mulher não podia tocar em homem. E ela quebrou isto. Ela colocou uma determinação na cabeça dela, e ela falou: eu não consigo resolver, mas eu ouvi falar de Jesus. Que Ele sim, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Eu vou lá. E essa mulher devia ser uma mulher meio que isolada da sociedade. Por quê? Porque ela não podia ter contato com ninguém, não podia tocar em ninguém. Ela devia viver meio isolada. Se você vê o rosto dela, talvez ela fosse pálida. Por quê? Porque ela perdia muito sangue durante o dia. Devia ter recuperação, tal, com os alimentos. Mas a doença dela era terrível. Toda mulher, as mulheres que estão aqui, que estão na live, sabe o que é uma vez por mês esta dor de cabeça. E não é uma vez por mês, é 12 anos, irmão, 12 anos. É um tempo considerável de você ter essa hemorragia constante aí durante 12 anos.
E é interessante que Jesus estava com a multidão indo para outro lugar. E aí ele se deparou com essa situação. Ele ia ver uma menina que os pais, uma menina de 12 anos, coincidentemente de 12 anos, que os pais não queriam perder. E ela tinha uma enfermidade de 12 anos que queria perder. E aí a determinação dela levou ela além dos limites. E tudo é possível para uma pessoa determinada. Quando você determina fazer algo, você faz. Se você não faz, você desiste, é porque você não estava determinado e nem determinada para fazer aquilo. Você foi por influência de alguém, você foi porque alguém te sugeriu, mas você não foi determinado. Determinado, eu vou, mesmo que falem contra mim, mesmo que tentem me desestimular. As mulheres, elas, antigamente, na minha época de recruta, mulher não podia servir o exército, marinha, aeronáutica. Hoje já pode, em todos os lugares. Corpo de bombeiros, bombeiros não tinha mulher. Agora tem. Em todas as forças armadas tem, em todas as forças policiais tem mulher, mas eu imagino as primeiras devem ter enfrentado muita dificuldade. Porém, foram determinadas. E aí foram até o final, e hoje é normal as mulheres trabalharem em Forças Armadas, aliás, em qualquer área. É em qualquer área. Uma pessoa determinada, ela toma decisões por conta própria, irmãos. Se essa mulher aqui, ela fosse pedir opinião para alguém, até um amigo, uma amiga. Você já pensou se ela parasse para pensar e falasse assim, ó, ô minha amiga, vai lá tomar um cafezinho, fala, eu estou pensando, eu ouvi falar de Jesus, eu estou pensando em ir lá, quando ele passar, porque as multidões, ele arrasta multidões, e eu ouvi falar que se tocar, pelo menos tocar no manto dele, eu vou ser curado. O que essa amiga poderia dizer? Ela poderia falar, sim, vai em frente. Ou ela poderia, não, você sabe que a gente não pode tocar em homem. Não, mas é Jesus. Não, mas não pode. E você, ainda mais com esse problema que você tem, jamais. Não vá. E a amiga poderia falar assim, se você for e não resolver? Mas a mulher poderia falar, mas e se eu for e resolver? Mas se você for e não resolver? Mas e se eu for e resolver? Aí está o dilema. Às vezes tem amigos que em vez de nos levar para cima, leva para baixo. Ela não pediu opinião de ninguém aqui, o que o texto não fala que ela consultou alguém para ir lá falar com Jesus. Porque uma pessoa determinada, não é que ela vai tomar decisão, ela já tomou a decisão. Ela já está determinada a fazer aquilo. Então ela não consulta ninguém. Ela vai em frente. Porque uma pessoa determinada, ela tem foco. Ela vai até alcançar o seu objetivo. Isso é uma pessoa determinada. E uma coisa que eu cheguei à conclusão, irmãos, que essa mulher, ela estava muito além do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Como que a mulher pode fazer isso que ela fez? Foi muito além. Porque outra mulher da nação judaica ali, jamais ia fazer isso. Apesar dela ser da nação judaica. Mas era uma mulher diferente. É uma história de superação, irmãos. É um exemplo para nós de superação. E que ela não olhou para cultura, ela não olhou para política,
ela não olhou para o que os outros iam falar dela. O que vão pensar de mim? Ela falou, eu quero é ser curada. O que vão pensar de mim? Eu não estou nem aí, eu quero é Deus. Eu quero é Jesus. E aí foi ela lá. Então ela estava à frente do seu tempo. Uma mulher determinada, como essa, às vezes precisa estar à frente do seu tempo. Se vocês puderem assistir um filme, chama Estrelas Além do Tempo. Se você conseguir pegar, é bem parecido, mulheres na época da Segunda Guerra, que se superaram. Mulheres negras, com vários preconceitos, mas elas superaram. Linda história, linda, linda. É um filme maravilhoso para você refletir e pensar nessa questão de determinação, de superação. Então, irmãos, como é um exemplo de superação e é uma mulher determinada, esse exemplo serve para todos, para homens e para mulher, não é só porque é uma mulher que vai servir só para as mulheres, não, serve para todos nós, esse exemplo de superação. Porque nós precisamos aprender com ela a ser determinado. Aquilo que você pegar, não desiste. Mesmo que tenha dificuldades pela frente, mas siga em frente. Siga em frente. Seja um homem ou uma mulher determinada. Principalmente um homem e uma mulher de Deus. Sejam determinados. Aquilo que Deus falar com você, que você falar com Deus, vá em frente. Mesmo que tenha dificuldades, obstáculos, opiniões contrárias, mesmo assim, vai em frente. Se Deus te chamou, Deus capacitou, Deus vai dar a condição. Seja um irmão, uma irmã determinada. Essa mulher, ela era uma mulher de fé. Por que eu sei disso? Porque antes de acontecer, ela já sabia que ia acontecer. Na cabeça dela, entrando um pouquinho na cabeça dessa mulher, a gente não vê assim a possibilidade de não dar certo. Ah, será que eu vou? Será que vai dar certo? Fé é certeza. É certeza daquilo que vai acontecer sem ter acontecido. Fé é isso. É você ter certeza de algo que vai acontecer, mas sem ter acontecido. Por isso que essa mulher era uma mulher de fé. E ela creu. Eu vou determinada, eu vou com fé de que eu vou ser curada. E foi. Então, uma mulher de fé. E aqui no livro de Marcos mesmo, um pouquinho à frente, né, Marcos 9:23, diz assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que tem fé. Tudo, e foi possível. Uma doença incurável na época. Não tinha tratamento naquela época. Não tinha médico que dava a solução. E olha que ela fez a parte dela. Foi médico, gastou dinheiro e não resolveu nada. Mas a fé resolveu. Por isso que às vezes você vai no advogado, não resolveu. Você vai no médico, não resolveu. Mas você vai em Deus, Ele vai dar uma solução. Vai resolver. Uma solução Ele vai dar. O que? Eu não sei. Mas que vai dar uma solução, vai. E essa mulher foi, com toda a sua fé. Lógico que esse versículo nem tinha sido escrito. Tudo é possível ao que crê. Mas, com certeza, ela tinha isso na sua mente. Eu creio, eu vou lá e vai dar certo. E foi. Então, uma mulher de fé, ou um homem de fé, no caso aqui a mulher, ela sabia aonde ela ia e o que ela queria. Isso é importante, meus irmãos.
pessoa determinada e de fé, tem que saber aonde vai e onde quer chegar. E o que ela queria? Ela queria ser curada. E com a fé é certeza de que algo vai acontecer. Olha, eu não sei se no momento que eu segurar no manto eu vou ser curada instantaneamente, se quando eu for para casa eu serei curada, ou se daí alguns dias, mas eu vou lá. E foi com fé. Irmão, às vezes a gente precisa ir mais com fé naquilo que a gente faz. Em todos os aspectos. Tem um aspecto cristão, né? Mas tem um aspecto até da vida secular. De acreditar, de crer mesmo. E ir em frente. E não duvidar. Mesmo que alguém fale o contrário, mas você mesmo não pode duvidar. Não adianta você pedir oração para os outros orarem e você mesmo não tem fé. Você pode pedir para os outros orarem, mas você também tem que ter a sua fé. E fé em ação. O que essa mulher ela fez, ela colocou a fé em ação. Não ficou só, Senhor me dá, Senhor eu quero, Senhor eu te peço. Não, ela foi em busca. Ela fez o quê? Ela fez a parte dela. Um outro exemplo dessa mulher de superação é que ela era uma mulher que tinha direção. Direção é a capacidade de uma pessoa de seguir no caminho certo. Eu estou nesse caminho, meu foco é Jesus, e essa é a minha direção. Ninguém me tira desta direção. Na caminhada cristã é assim. Até amigos vão querer nos tirar do caminho do Senhor. E eu experimentei isso no início da minha carreira cristã. As pessoas querendo me desestimular, me desanimar da vida cristã. Porque, não, ela é cheia de regras. E você não vai poder beber, você não vai poder fumar, você não vai poder jogar, você não vai poder fazer isso. Olha, se eu fosse olhar para os conselhos dos amigos, eu não estaria aqui hoje. Mas eu tinha uma direção. E eu sabia que eu estava na direção certa. É igual essa mulher. Ela tinha direção. Ela sabia para onde ela ia. Ela sabia o que queria. E aí seguiu na direção. Irmãos, quando a gente está na direção certa, não deixa ninguém tirar você dessa direção, desse foco, desse caminho. Por mais difícil que seja. Se você um dia pensou em desistir, esquece, para de pensar em desistir. Você não é fraco, pelo contrário, Deus te fortalece para você continuar nessa direção. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas o final do caminho é glorioso. Difícil é, estou dizendo que não é, muito difícil. Em alguns países, no Brasil até é relativamente fácil, mas tem países aí que é difícil você ser cristão. No Brasil é relativamente fácil. Mas olha, o importante é você ter direção. E seguir na direção em que você traçou, sabendo que você está na direção certa. Uma pessoa que tem direção, ela não desiste. Se tiver determinação, fé, direção, você está destinado ao sucesso, ao êxito. E direção aqui, meus irmãos, é olhar para Jesus. E quem tem Jesus está na direção certa, no caminho certo.
E ela foi seguir quem? Ela foi atrás de Jesus. Ela foi seguir Jesus, o caminho certo. Ela foi na direção certa. Ela estava na direção errada dos médicos, de tantas outras coisas, mas nada resolveu, porque ela estava na direção errada. Ela estava no caminho errado. Naquela época não tinha solução para aquele problema. E aí sim ela mudou de direção. Não, agora a minha direção é Jesus. E eu ouvi falar que se eu pegar só no manto dele, eu já serei curada. Olha que fé, olha que determinação, olha que direção dessa mulher. Um exemplo de superação, meus irmãos, é uma mulher com propósito. Propósito é a intenção de fazer ou deixar de fazer algo. Não tem quem segure uma mulher com propósito. Não tem quem segure um homem com propósito. Não tem quem segure uma vida com propósito. O propósito daquela mulher era ter uma vida normal. O que ela queria? Eu só quero ser normal. Eu não quero muita coisa. Eu não quero ser rico. Eu não quero ter carro último tipo. Eu não quero ter mansão. Eu quero ser normal. Como toda mulher que tem um fluxo somente uns 2 dias por mês. Mas é uma vez por mês. Eu estou 12 anos já nessa luta. E ela foi uma mulher com propósito. E qual é o maior sonho? Eu acredito que ela sonhava. Ela dormia pensando e acordava pensando em como ser curada. Em como ficar livre daquele mal. Quem tem algum problema de saúde, por exemplo, que é crônico, não vê a hora de se livrar daquilo. Não vê a hora. Ah, precisa fazer cirurgia. Vamos fazer cirurgia. Ah, precisa tomar um determinado remédio. Vamos tomar determinado remédio. O que eu quero é ficar livre desse mal. Eu quero caminhar como as pessoas normais. Eu quero entrar numa piscina como todo mundo. Eu quero ir na praia, no mar, como todo mundo. Eu quero tocar nas pessoas, eu quero conversar com todo mundo. Eu quero ser normal. É o que ela queria. Esse era o propósito dela. Às vezes não basta você ter dinheiro. Agora, quando você tem propósito, não precisa ter dinheiro, você tem propósito. Você pensa em fazer algo. Ou até de deixar de fazer algo. Às vezes tem alguma coisa na sua vida que você precisa deixar de fazer. Que está te causando mal, por exemplo. É propósito também. Ah, eu tenho um propósito. Tenho um propósito de parar de comer pizza. Eu não consegui ainda esse propósito. Uma vez por semana ainda. Mas pode ser alguma coisa que faz mal. E a gente tem que... Já estou reduzindo açúcar, estou reduzindo café. Não zerando, mas deixando, né? Porque é propósito também. Você deixar de fazer alguma coisa que pode te causar algum mal. Ou o propósito pode ser de fazer. Ah, vou fazer. Ah, esse ano eu vou fazer mais academia. Esse ano eu vou fazer mais natação. Ah, esse ano eu vou perder peso. Exemplos de propósito. É algo que você projeta para fazer. Ou deixar de fazer. No caso dessa mulher, ela tinha o propósito de, lógico, ser curada. E viver uma vida normal. E o propósito dessa mulher, dizia para ela o seguinte, ó. Eu sei o que eu quero. Não precisa ninguém falar. Talvez se ela chegasse perto de Jesus e falasse assim, eu tenho uma hemorragia. Aí ela falou, o que
ele poderia perguntar: o que você quer que eu faça? Qual seria a resposta lógica dela? Senhor, que eu seja curado desse mal, desse fluxo hemorrágico que não para nunca. Ela devia ser magra, ela devia ser pálida, por conta desse fluxo de sangue. E nós temos poucos litros de sangue. 6 ou 7 litros, Sandra? Você quer? 6 ou 7 litros de sangue. É pouco. Isso aí, dependendo da hemorragia grave, ela vai embora rapidinho. 6, 7 litros de sangue. E sangue é vida, sangue é a nossa vida. Se perdeu o sangue, perdeu a vida. Por isso que Jesus, ele deu o seu sangue, ele deu a sua vida por nós. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, a vida, o seu sangue. Um exemplo de superação, irmãos, lembra que eu falei no começo? Fé mais ação, iniciativa. Não adianta você somente ter fé, você acreditar, crer, mas você fica na passividade. Você fica paradão ali. Venha, Senhor, venha para mim. Não, tem momentos que você tem que tomar a iniciativa, levantar e ir em busca. Essa mulher, ela tinha iniciativa. Iniciativa é uma ação na busca daquilo que nós queremos. Ela foi na pessoa certa, ela foi na direção certa, ela foi com fé, e ela teve iniciativa. Irmãos, eu convido você, aquilo que você tem de propósito, você tem iniciativa e ir em frente. Mas tomar uma ação, não ficar esperando pelos outros. Vai você, o problema está com você. Faça a sua parte. Com a iniciativa, o que aquela mulher quis nos ensinar? Ela quis dizer o seguinte, ó: eu vou buscar, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Espero que Jesus faça a parte dele. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou me levantar, eu vou me filtrar nessa multidão, e quando ao menos esperar, eu vou tocar, e com fé, no manto de Jesus. Porque ela colocou isso na cabeça: se eu tocar no manto dele, eu vou fazer a minha parte, e aí ele vai fazer a parte dele, e vai me curar. Olha a fé dessa mulher. Uma mulher bem à frente do seu tempo. Iniciativa, irmãos, é sair da inércia. Iniciativa é uma mola propulsora. É uma mola que nos ejeta. Sair da posição de parado, velocidade zero, para ir para uma ação. Isso é iniciativa. Iniciativa é sair da zona de conforto. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Às vezes a gente não quer sair da zona de conforto. Tá bom assim. Tá bom assim, sofrendo? Tá bom assim, apanhando da vida? Tá bom assim, viver com esse fluxo 12 anos? Tá bom assim? Ah, tá bom assim, tá tudo. Não tá bom. O que é que precisa aqui? Iniciativa. O que ela teve? Iniciativa. Saiu da zona de conforto. Fez a parte dela. Foi em busca. Foi em busca do seu sonho. Irmão, nós temos que ir em busca do nosso sonho. Eu sei que cada um aqui tem sonhos. Variados. Mas tem. O tema da mensagem desta noite é um exemplo de superação. Aprendamos com esta mulher, irmãos, a superar, a tomar iniciativa, a fazer a nossa parte, é buscar.
Quando o Senhor te disser, você já buscou, já fez a sua parte, espere, aguarda. Você já pediu, não é agora. Daquela mulher foi instantâneo, foi na hora. Mas pode ser que para você, ele fala, acalma, aguarda. Aguarde, mas faça a sua parte. Iniciativa é fazer a nossa parte. E finalizando, resultado de tudo isso. Resultado de tudo isso que ela fez. Ela foi uma mulher que conquistou. Uma mulher que supera é uma mulher que conquista. Olha o sorriso, eu sei que não é essa mulher, mas você já poderia ver o rosto corado, com a circulação já normalizada, um sorriso nos lábios, já sabendo que ela ia poder viver em sociedade normal. E tem mais uma coisa. A mulher, quando ela tinha esse problema mensal, na comunidade judaica, ela tinha que avisar. Assim como o leproso também tinha que avisar, aonde ela sentasse, ninguém mais poderia sentar. Uma mulher com fluxo hemorrágico não poderia. Ela praticamente, e com fluxo contínuo, fora da sociedade. Ela estaria fora da sociedade. Mas aí, vale a pena, irmãos, ter uma vida de superação. Porque ela conseguiu êxito. Conquista. Ela conseguiu o que ela queria. Não conseguiu? Até mais rápido do que ela imaginava. Acho que depois ela deve ter falado para ela, não sabia que tão rápido assim, toquei. E Jesus sentiu sair dele poder. Saiu uma virtude dele. E ele até falou, quem me tocou? Jesus disse, como alguém te tocou? Está todo mundo tocando no Senhor. Não. Alguém me tocou de uma forma especial. Me tocou com fé, me tocou de uma forma bem especial. Aí, ela se declarou, ela falou, Senhor, fui eu. O Senhor era a minha única solução. Eu coloquei na minha cabeça que se eu tocasse no Senhor, eu seria curado. E fui curada. Sou eu. Se tiver alguma punição, manda que eu faço. Mas o que ela queria, ela conseguiu. Foi curada. Instantaneamente. O texto diz que foi instantaneamente. Então, a conquista, irmãos, é o resultado de muito esforço. O resultado de todo o esforço dela foi a sua conquista. Conquista é o resultado de quem supera e se supera. Quando você supera, você luta com as circunstâncias da vida. Quando você se supera, você ultrapassa os seus próprios limites. O seu pessimismo, a sua falta de iniciativa, a sua inércia, supera tudo. Superar a circunstância e se auto-superar. Tem vezes, irmãos, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A gente fica colocando obstáculo. Não, acho que não vai dar certo. Não vou passar vergonha. Não. E se não der certo? E se eu errar? E a gente fica colocando obstáculo para nós mesmos. A gente precisa se auto-superar também. Eu tenho certeza que aquela mulher pode ser que até tenha pensado alguma coisa assim, mas passou bem rápido. Porque ela foi determinada, não pediu opinião para ninguém, foi lá, e eu quero é Jesus, eu quero tocar em Jesus. Tanto é que ela foi no anonimato, porque ela não queria que ninguém soubesse, aí todo mundo ficou sabendo. Mas amém por isso, o importante é que eu consegui. O que vão pensar de mim, se eu impura toquei,
Não estou aí para a multidão, eu quero é Deus. Conquista é o resultado de quem se esforça. Conquista é o resultado de quem tem fé. Quem não tem fé, irmão, não sai nem de casa. Hoje em dia, até para sair de casa, você tem que ter fé. Conquista é o resultado de tocar e ser tocado por Jesus. Com certeza, um dia, Jesus tocou em você. Com certeza. O dia que você se converteu, o dia que você mudou de direção, aquele dia, Jesus tocou em você. Essa mulher, ao mesmo tempo que ela tocou, ela foi tocada. Assim como ela pediu a virtude, veio a virtude sobre ela. Assim como ela pediu o poder, veio o poder sobre ela. Olha que interessante. Olha que interessante. E quando Jesus toca, tudo muda. A sua vida de pecador mudou. Mudou agora para uma busca de uma vida de santidade. A sua vida que era sem sentido, depois do toque, passou a ter um enorme sentido. A minha vida. Porque agora eu fui tocado, ou eu toquei. O importante é que estamos no caminho certo. Estamos com Jesus. Estamos todos aguardando a volta dele para nos levar. Porque aqui nós já superamos muitas coisas. E nós esperamos, a nossa conquista é o Senhor voltar e nos levar a sua igreja nos ares. Esse é o resultado da nossa conquista. De tudo aquilo que nós tocamos em Jesus e principalmente que Jesus nos tocou. Se você ainda não foi tocado por Jesus, toque nele. Entregue a sua vida para Jesus. Vale muito a pena. Pergunta para essa mulher, se pudesse perguntar, né? Valeu a pena você tocar em Jesus? Ela falou, valeu totalmente a pena. Nem dinheiro paga. Valeu a pena tocar. Valeu a pena ser tocado por Jesus. Claro que valeu. Mudança de vida. Cura. Salvação. Libertação. Vale a pena? Vale a pena. Quem não entregou a sua vida para Jesus na live aqui, deve pensar e repensar nisso. Num exemplo de uma mulher, um exemplo de superação de uma mulher, que tocou e ao mesmo tempo foi tocada por Jesus. E que resultado maravilhoso. Conquista, só conquista. Vale a pena servir a Deus? Um exemplo de superação. Olha quanta coisa essa mulher passou para chegar na conquista, ter êxito. Passou por muitos obstáculos. Mas tocou e foi tocado. Deixe Jesus tocar em você. Toque em Jesus. Você precisa de algo do Senhor Jesus, vai e toca nele. Senhor, eu preciso. Se você precisa entregar a sua vida para Jesus, deixe ele tocar na sua vida. Mudar a sua vida, e vai mudar. Todos nós temos uma história, duas histórias, aliás. Nós temos a história antes, nós temos o AC e o DC. Nós temos a nossa história da nossa vida antes de Cristo, que é o AC, e temos também a nossa vida DC, depois de Cristo. E se for comparar, não tem nem comparação, comparar o AC com o DC. Não tem comparação.
descer muito melhor do que a ser. Porque depois de Cristo, a transformação aconteceu. Pense e reflita, meus irmãos, porque a vida dessa mulher é a sua vida, é a nossa vida. A superação que ela teve, você pode ter. É só seguir os passos que ela passou. Uma mulher determinada, uma mulher de fé, uma mulher com direção, uma mulher com propósito e uma mulher com iniciativa. Seguindo esses passos, com certeza, você será muito abençoado. Você vai ser mais do que abençoado, você vai ser transformado. Aquela mulher foi transformada por Jesus. A vida dela, ela podia testemunhar, ela poderia vir aqui na IBM, se pudesse, ela ia testemunhar. A minha vida antes de Jesus era assim, antes de tocar, e depois de tocar, totalmente modificada. Isso é um testemunho lindo, hein? Mas a história dela é antiga, a história dela é atual. A história dela é uma história de superação. E que sirva de exemplo de superação para nós, quando nós estivermos um pouco desanimados, entristecidos por alguma coisa que aconteceu. Deus não tem culpa. Jesus não tem culpa. O que a gente tem que fazer? Superar. Com Jesus, com certeza, nós vamos superar. E não vai sozinho. É com Jesus que a gente vai superar. Pelas nossas próprias forças, é pouco. Porque nós temos a parte do divino. Tem a parte nossa e tem a parte de Deus. Mas se você não fizer a sua parte, como é que Ele vai fazer a parte dele? Se você não entregar a sua vida para Jesus, como é que Ele vai atuar na sua vida? Se você não tocar em Jesus, como é que você vai ser curado? Com certeza Ele vai fazer, e fazer muito bem a parte dele, como fez para essa mulher. Que ela pensou que ia ficar despercebida, que ela pensou que ninguém ia ver o gesto dela. Quer dizer, a multidão não viu, mas Jesus viu. O importante é isso, o importante é que Deus veja. Não importa que os outros não vejam, o importante é que Deus vê. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta noite, meus irmãos aqui presencial, os irmãos da live, que Deus abençoe a vida de vocês. Mas repense nesse exemplo de superação dessa mulher e faça a mesma coisa. Principalmente com relação ao toque, ao tocar em Jesus, ao ser tocado em Jesus. É isso que você deve fazer, refletir, pensar e falar: Senhor, eu quero que o Senhor me toque, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Se você já entregou, você tem que fazer mais ainda. Entregar cada dia mais a sua vida para Jesus e deixar Ele como um oleiro, formatando a sua vida, mexendo, modificando, melhorando, para que você possa também chegar ao êxito. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, que Deus abençoe vocês da live e que o Senhor Jesus possa cada dia mais tocar na nossa vida, amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar, meus irmãos. Ainda tem mais um louvor, né? Nós vamos orar e depois um último louvor. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Um exemplo de superação dessa mulher, Deus, que nos traz, nos remete a nós mesmos para tocar mais no Senhor Jesus, o teu Filho amado. Para tocar e ser tocado, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Toque, Senhor, nós autorizamos o Senhor a tocar no mais íntimo, no mais
profundo do nosso ser. Visita, Senhor, cada pessoa. Tira, Senhor, aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão contigo. Dê-nos porção dobrada do Teu Espírito Santo, Senhor. Coloque palavras na nossa boca, Senhor. Faça de nós homens e mulheres com iniciativa. Aumente a nossa fé. E esteja conosco, Senhor, nas conquistas, nas superações. Superações estas que é o Senhor que vai nos dar, que vai nos permitir. E nos abençoe, Senhor, na pessoa desta mulher. Faça com que cada um de nós possamos seguir esse exemplo de superação, meu Pai. São bênçãos que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos louvar? Som se ouvirá.
força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa semana a todos.